De volta com o Espaço Feminino. Então, hoje, no tema saúde, temos um Fitsoba. Positivo. É isso? Olha, Exatamente. positivo e operante. Tá vendo só? Bom, então vamos lá. A gente está aqui nesse programinha fazendo uma comidinha bem legal com o chefe Rodrigo. Rodrigo, é contigo então. Tá bom. Eu estou aí à tua disposição. Se quiser, eu te ajudo. Vamos lá. Bom, inicialmente a gente tem todo o nosso mise en place pronto Tá. para a gente começar o nosso procedimento. O óleo em temperatura de fumaça, no caso, fumegando. Eu vou só salpicar um pouquinho de pimenta no frango. E aqui a gente vai começar a dar uma douradinha nele para a gente iniciar o nosso processo. No caso, uma dica bem interessante é você colocar a sua proteína um pouquinho em temperatura ambiente. Posso tirar esse potinho? Pode, claro. Porque o que acontece? Quando você trabalha com uma proteína em temperatura ambiente, assim que ela atinge a frigideira, ela não resfria a frigideira demais. E aí você consegue dourar o frango de uma maneira mais eficiente. Boa, gostei. Legal essa dica. Enquanto eu estou aqui com o frango... Porque às vezes ele está muito gelado, né? Exatamente. É por isso que você cozinha e solta aquela água em volta da frigideira. É por isso que nós temos um chefe aqui hoje. Então, o que acontece? Aqui eu já estou com o meu mise en place todo pronto. Tá. Eu, geralmente, nessa receita, eu utilizo um shoyu sem glúten, no caso, sem açúcar, e eu aromatizo esse shoyu, que é, no caso, eu ralar nesse micro ralador uma quantidade de gengibre, justamente para poder você fazer uma infusão de sabor. Aqui vai mais ou menos uns 10 gramas de gengibre. Ó. Enquanto isso, o frango está grelhando. Amo. E eu vou fazer a mesma coisa com alho, que vai ser o que eu vou aromatizar o meu shoyu. Aqui até você aprender a dar essa raladinha básica aqui, você rala o dedo umas 50 vezes, mas a gente vai devagar, né? Principalmente está na câmera. Esse ralador aí é poderoso. É, ele é bem legal. Ele transforma num purê, né? Então você tem uma capacidade de você conseguir fazer a infusão de uma maneira mais rápida. Legal. Então aqui você dá uma mexidinha. Eu vou colocando... Gengibre, alho. Exatamente. Tá. Gengibre, alho, shoyu, um pouquinho de pimenta do reino. E aí, no caso, eu posso botar até um toquezinho bem pequeno de óleo de gergelim torrado, que ele já vai na receita de qualquer maneira, mas eu vou fazer um a mais. Aqui o frango já está quase no ponto, né? Aham. Ó, temos aqui, chefe. Aqui, então, você... Aqui, Max, dá um take aqui, olha. Nesse potinho aqui, aqui nós tivemos o gengibre ralado, alho ralado, não é isso? Isso. Um toquezinho de Pimenta do reino. pimenta do reino e o óleo de gergelim. Gergelim torrado. Ok. O torrado faz a diferença. Existe o óleo de gergelim tradicional e existe o torrado. Ele é bem mais saboroso. Ó, temos aqui, ó, se quiser. Não, agora só a gente vai começar a introduzir os legumes para eles começarem a dar uma suada. O interessante dessa receita é você manter os legumes, ele numa... Você pode utilizá-los crus, né? E você simplesmente vai dar uma fritada neles na frigideira. Vou botar o meu brócolis, um pouquinho de pimentão. O pimentão vermelho, amarelinho. Exatamente. Um pouco de repolho roxo. Quer dizer, um prato bem colorido, né? Se você olhar, olha que legal. E legal porque esse corte que você também deu, a gente come com os olhos, né? Então, Exatamente. corte dado ao repolho. Então, quer dizer, você dá uma dourada neles, entendeu? Você deixa eles suarem um pouquinho na frigideira para você, no final, entrar com a massa, entrar com o shoyu e aí você vai conseguir fechar o prato completamente. Enquanto tá dando essa suadinha, a gente pode chamar cartela? Chefe, Claro. tem uma cartelinha ali para o pessoal que está acompanhando em casa. Vamos lá. Dá uma conferida nos ingredientes, então. Então, a gente tem aproximadamente 100 gramas de frango, 80 gramas de massa sem glúten, já cozida, importante isso. A gente tem o pimentão amarelo já fatiado, o pimentão vermelho, o repolho roxo, o brócolis americano, a cenoura, que é bom a gente sempre olhar, né? Certo, cenoura. A cenoura, a gente tem o shoyu, que é aproximadamente 100 ml, o gengibre ralado, os 2 dentes de alho ralado, a pimenta preta a gosto, o óleo para untar a frigideira, que eu utilizei anteriormente,
o óleo de gergelim torrado, que eu vou estar finalizando, um gergelim torrado, A que é gosto. em semente, exatamente, para você decorar o prato também, e a cebolinha já fatiada, né? Certo. Então aqui a gente já está no ponto certo. Agora só tem que introduzir minha massa. Mais uma vez, esse toque é bem interessante. Nesse tipo de prato, a quantidade de massa que você coloca é pouca. Então, quer dizer, é uma quantidade de carboidrato pouca para um conteúdo saudável muito maior, né? Muito mais legumes no caso. Legal. Então agora eu só vou finalizar refogando com shoyu. E Os o aroma. contatos do chefe Rodrigo estão aí no vídeo. Aí nós temos um site, não é isso, chefe? Exatamente. É o www.chef espaço, né? Schweitzer.com. Lá você encontra receitas e você pode também me seguir no Instagram, no Chef Schweitzer. É um pouquinho complicado o nome, mas... E aqui a gente termina o prato. Você vê como foi rápido? Uau! Exatamente. Muito. E o aroma e as Ai, cores, gente, que são os que eu mais você em casa gosto. tinha que sentir esse perfume, porque tá muito O perfume. aroma do gengibre realmente é impressionante, né? Maravilhoso. Olha que legal. E aí você finaliza aqui. Vou jogar mais um pouquinho dessas cores aqui para ficarem mais bonitinhas, ó. E termina com um pouco de gergelim. Um pouquinho de cebolinha picada. E aí o toque final que eu acho bem legal, o óleo de gergelim torrado. Umas gotinhas só para finalizar o procedimento. E tá aí, o fit soba. Olha, Rodrigo, adorei. Maravilhoso. Muito legal, né? Você vê um prato que ficou super rápido, prático e mega saudável, né? Exatamente. Essa é a tua proposta de trabalho? Você trabalha com outros pratos assim? Sim, eu trabalho com a proposta, eu faço uma alimentação funcional junto com um médico que emagreceu 15 quilos em 2 meses. Chama o Dr. Rainer Moreira. Então, no caso, eu consegui fazer... Eu estava obeso, já mais ou menos uns 2 meses atrás. Meu triglicerídeo por volta de 305. Peraí, para tudo. É, 2 meses. Para tudo. Você estava obesa há 2 meses atrás? Exatamente. É verdade, eu tenho foto, mas eu não vou mostrar porque é... Uau! É, verdade. Uau. E tudo Jamais começou... em tempo algum, olhando para o Rodrigo, você diria, há 2 meses atrás, ele estava obeso. E tava. Uau! Então eu criei a alimentação funcional para mim, porque eu sou chefe, eu queria comer bem. E aí eu comecei uma parceria junto até com o meu médico e a gente agora serve aos clientes dele a minha alimentação funcional. Ah, então eu vou pedir, eu vou te fazer um convite, aí você vai pensando aí, da gente bom. fazer um programa aqui, exatamente apontando essa história toda, mostrando essa história toda Claro. nesse tema saúde. Claro, sem a foto, né? Ah, Rodrigo. Mas é para inspirar o pessoal. Sabe por quê? Porque essa questão é uma questão de autoimagem. Sim. Essa segurança, ela não está a partir do que você foi, mas a partir do que você é. Sim, Não com é? certeza. Então, assim, o que você... O momento passado configura apenas um estar. Você estava, você não é. Você é o que... Agora eu está sou agora. feliz, né? Mas é. Agora muito mais feliz. É o entre ser e o estar, né? Às vezes as pessoas dizem assim, eu digo para o meu filho, desde pequenininho eu digo para o Isaac, uma mulher, ela nunca é estressada, ela está, vai passar, entendeu? Então, assim, às vezes a gente não sabe a diferença entre ser e estar. Exatamente. Mas o que você é agora, a gente podia, olha eu aqui, entrando numa linguagem persuasiva para ver se eu consigo trazer o Rodrigo e ele fala, não, vamos ver se você Não, mas vem. eu venho, claro Sério. que eu venho. Porque isso é muito inspirador, Eu só vou lembrar de Rodrigo. esquecer a foto em casa. Vai lembrar? Vai te auto-sabotar, tudo bem. Não, brincando, eu trago a foto, não tem Não, problema. a ideia é a gente inspirar o pessoal, porque o que tem de gente que precisa dessa inspiração, eu acho bem legal. É uma história que convida os outros a uma mudança de mente, de mentalidade. Inclusive, tem muito mais pratos. Esse é só um de uma alimentação Então, com 14 pratos no mínimo. Olha aí, que tal? Realmente.
Eu topo. Olha, vamos ver, né? Então é isso. Para você que está fazendo aniversário hoje, está gostando muito de estar com a gente, olha que honra saber que você está aí nesse dia do seu aniversário, comemorando aqui, assistindo o Espaço Feminino. Nossa, que legal. Obrigada pela sua companhia. E o que dar para você tão importante para a gente? Um versículo. Aí está a palavra de Jesus para o seu coração. Mas Jesus imediatamente, lembra daquela história de Pedro em Mateus 14? Quando ele estava afundando, Jesus disse para ele, olha Pedro, calma lá, hein? Coragem, ânimo, sou eu estou com você. Não tenha medo. Felicidades. E aí, vamos conversar? Vamos conversar? No tema saúde, a gente vai bater um papo aqui com o urologista pediátrico Átila Rondon e a Thaís Cleto, que é nefrologista pediátrica, sobre o assunto enurese. Então, se você tem aí uma pergunta, uma questão, liga para a gente, 2112-6222 é o telefone para participação agora no horário ao vivo, de 3h30 da tarde, horário de Brasília. Então, vamos lá, gente. No bloco anterior, nós falávamos sobre o que é enurese. Mas aí, Átila, você falou assim, que existe algum momento em que é normal e há de se pensar direitinho para não trazer aí uma questão que não é saudável, uma questão que é saudável, que basta um olhar para isso melhor, mais apurado, para uma situação em que a criança ainda está urinando, fazendo xixi na cama à noite. Mas aí você falou também sobre uma incontinência. É a mesma coisa, a incontinência, a enurese? Não? Explica as diferenças para a gente, porque o pessoal de casa com certeza quer saber. Quando a gente se depara com uma criança que tem essa queixa, né, de enurese noturna, né, xixi na cama, a primeira pergunta que a gente tenta responder é se essa perda ocorre só à noite ou se existem outros sintomas associados, se ela tem perda durante o dia, se ela tem algum tipo de queixa durante a micção, durante o dia, que não seja considerada normal, porque isso ajuda a gente a tentar diferenciar quais são as crianças que a gente precisa investigar com mais preocupação e quais são as crianças que estão passando apenas por um processo de amadurecimento que, na verdade, não tem nenhum tipo de gravidade, a não ser a questão do trabalho que dá, né, da preocupação dos pais. A gente observa o relato do nosso chefe aí, falando sobre o médico dele. É muito legal a gente, como médico, quando a gente vê exatamente essa mudança de vida e a nossa atuação nessa mudança de vida dos nossos pacientes. E no caso da enurese monossintomática, que é essa que é enurese, que só acontece à noite, né, a perda apenas noturna, às vezes a nossa atuação é muito mais em tranquilizar os pais e oferecer para a criança, eu acho que está bem dentro do seu tema de hoje, né? Fornecer ânimo para ela passar por essa fase, do que realmente fornecer medicação, fornecer cirurgia, ou coisas mais complexas. Então é uma fase muito difícil para os pais que estão preocupados, que têm um trabalho, né, em precisar gerenciar aquela situação de colchão molhado, lençol molhado, né? E é uma fase muito difícil para a criança, porque ela está passando por uma fase de que ela não consegue controlar, né? O maior interessado em melhorar a enurese é a própria criança. Então, essa ideia de que, às vezes, a criança é preguiçosa, não quer levantar, e aí o pai pune a criança, bota de castigo, isso tudo piora o quadro, né? E a gente já é demonstrado cientificamente que existe, inclusive, depressão por conta desse quadro, né? E muito agravado pelo ambiente que é criado em torno da criança. Então, o ânimo, né, a dose de ânimo que essa criança precisa receber, às vezes é o primeiro tratamento que a gente dá no consultório. Temos uma ligação. Alô? 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 Falamos com quem? Andréia. Oi, Andréia. Andréia de Manaus, é isso? Isso. Oi, Andréia. Então, Manaus está muito quente? Muito. Querida, você tem pergunta? Tenho sim. Pode falar. Meu filho começou, né, fazendo na cama e hoje em dia ele tem 13 anos, mas ainda continua fazendo. Eu queria saber do doutor como é que eu faço. Andréia, fica só na linha um pouquinho. Vocês têm alguma pergunta assim, específica para a Andréia? Porque ele já tem 13 anos, né?
Então, é importante saber se tem história na família, se a Andréia ou se o marido dela, né, também tiveram isso durante a infância, também demoraram mais para deixar de urinar na cama. É o caso, Andréia? Eu tenho o meu irmão, que ficou assim, mas só isso, só. Entendi. E durante o dia, ele também perde urina na roupa? Não. Ele tem que ir correndo para ir no banheiro porque não consegue segurar? Não, só à noite. Só à noite mesmo. Nesses casos a gente até tem assim, tratamento para oferecer, quando tem só isso durante a noite, já passou da faixa etária. Existem tratamentos com alarmes, que é o tratamento assim, que a gente normalmente indica, né, como primeira escolha, que é um alarme que a pessoa compra, né, e é um sensor de umidade, que é colocado na roupa íntima, no caso do adolescente, né, e ele, quando começa a cair a primeira gota de urina, ele liga e aí a pessoa é acordada para ir até o banheiro. Isso, ao longo do tempo, já se comprovou cientificamente que vai condicionando o próprio cérebro a perceber que a bexiga já está cheia, que está na hora de levantar para urinar. Então, em média, depois de 2 a 3 meses com esse tratamento, 70% das crianças deixam de urinar na cama e passam a conseguir ter essa continência durante a noite. Então, seria indicado procurar um especialista, né, para fazer a indicação e o monitoramento desse tratamento. Então, vamos lá. Essa incontinência à noite, ela é algo que foi identificado por essa mãe, já passou dessa idade que é considerada tranquila, natural. Quando essa mãe leva ao médico, quais os exames que comprovam que realmente esse tipo de tratamento é o ideal? O único exame que a gente costuma pedir para a criança com essa queixa é o exame de urina simples. Dependendo do lugar do Brasil, é conhecido como EAS ou urina tipo 1, que serve para afastar infecção urinária, serve para afastar um diabetes ou alguma outra alteração de densidade da urina. A criança que faz uma urina com pouca densidade, então produz uma quantidade maior de urina. Então, esse exame de triagem simples, que está disponível aí amplamente, é suficiente para a gente fazer essa triagem entre o caso que precisa de mais investigação e o caso que não precisa. Essa triagem inicial dando negativa e a gente conversando, claro, com uma anamnese mais detalhada, né? Sim. Percebendo que é só enurese noturna mesmo, já está indicado esse tratamento. E meninos ou meninas o caso é mais frequente? É mais frequente em meninos. Meninos. Meninos, mais ou menos 2 para 1, né? 2 meninos para uma menina. Mas me chama a atenção, você vê ela falando assim, né? O meu filho tem 13 anos e ele faz na cama. Existe quase que uma vergonha, assim, de lidar com o assunto, né? Ele faz xixi na cama ou ele tem enurese, né? Isso é muito, muito doloroso para a família e principalmente porque normalmente ela vai ao médico e a gente não tem até hoje uma explicação única e clara do que acontece. Então, existem algumas possibilidades que a gente, ao longo da história que a gente colhe com a família, né, a gente vai tentar encaixar. Existe uma questão genética forte, assim, então, se os 2 pais tiveram enurese até mais tarde, a chance é grande do filho ter também. E com essa timidez toda, ou até esse constrangimento, os pais podem até não reconhecer, né? Né? E não tem problema reconhecer, sim, eu tive o problema, ou o marido. Não, eu tive. Isso ajuda nesse momento da anamnese, não ajuda? Exato. Nesses dados, a compor todos esses dados. Muitas vezes isso é escondido e quando a gente fala nessa questão genética, às vezes os pais que também tiveram são um pouco mais compreensivos. É o que o Átila falou, a atitude de punir, de brigar, de achar que a criança está fazendo aquilo voluntariamente, que ela é preguiçosa, isso só atrapalha o tratamento. A gente tem que buscar o contrário, o reforço positivo, elogiar quando conseguir não fazer, estimular a criança, falar que aquilo vai passar. Quando você vê o seu pai falar, olha, eu também tive e fiquei bem, a criança tende a acreditar mais e aderir mais ao tratamento. Sabe o que a gente vai fazer? Vamos continuar daí. Esse vai ser um ótimo gancho para a gente dar continuidade no próximo bloco sobre o assunto enurese. Você pode estar ligando para a gente pelo telefone 21 12 6222, nesse horário, tá bom? O horário de 3h30, horário de Brasília. A reapresentação desse programa você assiste amanhã, às 6 horas da manhã, no site www.boasnovas.tv. Vamos ao intervalo e voltamos já já.